e queria agradecer a todo mundo que está aqui no nosso último dia do curso da Iracema. E é isso. Esperamos que tenham um bom fechamento. Muito obrigada. Olá, pessoal. Muito feliz em tê-los aqui novamente. Hoje é o último dia do nosso curso. E queria agradecer mesmo, né, todas as pessoas que ficaram conosco até agora. E eu queria pedir também para vocês, se for possível, se vocês se sentirem à vontade, que vocês abram a câmera, tá? Porque eu gostaria de olhar para vocês, né? Não necessariamente microfone, né, nesse momento, mas eu gostaria de olhar para vocês, porque eu vou compartilhar agora a tela e eu vou fazer uma dinâmica diferente, né? Vamos começar com uma dinâmica diferente. Quem não se sentir bem, né, em abrir a câmera, pode fazer os comentários, né, ali no chat que a Karen e o Matheus, que estão aqui me ajudando, já agradeço, meus amigos, eles passam para mim. Então, eu vou ler um poema, eu vou agora compartilhar a tela com vocês, e eu vou ler um poema que eu gostaria que vocês, em uma palavra ou duas palavras que fossem, colocassem nessa palavra uma, uma intenção, assim, eu vou ler o poema e vocês passem assim, a primeira impressão que vocês sentirem, vocês passem, tá? Gostaria muito disso, desse retorno, porque a partir daí que eu gostaria de terminar essa última aula, tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês. E o poema é esse, A Anto. O Anto é Antônio Nobre, era um poeta que a Florella gostava bastante, né? Então, assim, eu quero só que vocês, se possível, numa palavra, qual é a impressão? O que bateu? Que ficou, assim, o que ficou vivo, né? Vamos lá. Leiam comigo também, que seria bom, né? Porque é bom a gente estar lendo também, né? Eu vou ler, mas vamos lá. Poeta da saudade, ó meu poeta querido, que a morte arrebatou com seu sorrir fatal. Ao escrever o só, pensaste enternecido, que era o mais triste livro deste Portugal. Pensaste nos que liam este teu missal, tua Bíblia de dor, o teu chorar sentido, temeste que este altar pudesse fazer mal aos que comungam nele a soluçar contigo. Ó Anto, eu adoro os teus estranhos versos, soluços que eu uni e que senti dispersos. Por todo o livro dos tristes, achei teu coração. Amo-te como te não quis nunca ninguém, como se fosse, ó Anto, a tua própria mãe, beijando-te já frio no fundo do caixão. Então, eu gostaria que vocês abrissem talvez o microfone ou colocassem aí no chat uma impressão desse poema. Qual a impressão? O que ele passa? Tem um tempo, né, para Eu acho ler. que a gente começa, Põe aqui, Karen. talvez pensando numa saudade, Iracema. Então, saudade. Outra coisa que eu queria dizer é o seguinte: não se preocupem se tem certo ou errado. No poema não tem certo ou errado. Não se preocupem com isso. Não se preocupem também em interpretar, porque o poema, quando ele é interpretado, ele morre, né? Ele desaparece, porque o poema é sempre um enigma, né? É sempre um enigma que está aí. Saudade, presente, saudade, com certeza, né?
Tem aí uma presença. Alguém poderia dizer mais alguma coisa? Tem alguém no chat que se arrisca? Se alguém colocar no chat, eu passo para você, Iracema. Talvez precise de mais uma leitura, né? A Vilma colocou saudade, tristeza de alguém que já não está mais aqui. Tá, vamos continuar. Eu vou ler de novo agora. Eu vou ler de novo, num outro ritmo, tá? Poeta da saudade, ó meu poeta querido, que a morte arrebatou com meu sorrir fatal. Ao escrever o só, pensaste enternecido, que era o mais triste livro deste Portugal. Pensaste nos que liam esse seu missal, tua bíblia de dor, o teu chorar sentido. Temeste que esse altar pudesse fazer mal aos que comungam nele a soluçar contigo. Ó Anto, eu adoro os teus estranhos versos, soluços que eu uni e que senti dispersos por todo o livro dos tristes. Achei teu coração. Amo-te como te não quis nunca ninguém, como se fosse, ó Anto, a tua própria mãe. Beijo-te já frio no fundo do caixão. Agora, lendo novamente, o que é que outra impressão nos causa um ritmo, essas palavras aqui, fatal, Portugal, missal, estranhos versos, soluços que eu uni, esse sujeito poético tem né, ela tem, esse sujeito poético tem assim, reúne esses versos, né? Reúne, este sujeito poético que reúne os versos deste poeta que ela está falando, né? Então, assim, por todo o livro dos tristes achei teu coração. Esse só para explicar para vocês, é um livro que o Antônio Nobre escreveu, que era considerado, na época, um dos livros mais tristes de Portugal, né? Então, ela diz, o poema vai dizendo isso. Diante Nós de... temos alguns comentários aqui, Iracema. Pode falar. A Vilma disse que é uma saudade, tristeza de quem já não está aqui. A Jacira colocou identidade com um grande amigo. O Fernando, a dor de perder alguém. A Sara colocou que passa uma melancolia. A Marina fala da despedida, né, de alguém querido. E a Vilma coloca novamente um leitor se despedindo do seu autor favorito. Que legal, que legal. Obrigada, gente. Agora eu me sinto melhor para estar comentando um pouquinho mais, né? Vamos voltar a esse poema, mas eu queria dizer que entre as influências e a criação poética da Flor Bela, fiquem preparados, porque daqui a pouco vem o Charneca em Flor, que é um dos poemas mais icônicos, né, da poeta, e a gente vai fazer essa experiência novamente, que é legal, né, dá para a gente fazer uma troca. Além das influências que eu já falei para vocês, né, da poesia oral, da performance, do canto alentejano, ela também sofreu, né, sofreu não, ela teve a influência também do Antônio Nobre. Tanto que, voltando aqui, ela diz assim... Iracema, só uma coisa, tem como você colocar para compartilhar maior esse... Eu acho Porque que ele tá pequeno, talvez. assim, Apresentação de slides. assim, Isso, melhorou. Obrigada, tá, obrigada. tá bom, assim fica melhor para vocês verem, né? Então, assim, ela, quanto ao Antônio Nobre, ela diz uma frase que é assim: eu confesso que em matéria de versos, o único que me faz chorar, o único que é para mim poeta, é Antônio Nobre. Não é desdenhar o resto, pois sei que temos adoráveis poetas, mas o Anto é o único que eu sinto e por isso é o único que eu amo. Então,
veja que ela coloca poeta com uma letra maiúscula, né, que dá um peso maior para isso, né? E ela está dizendo também que ela não quer desdenhar nenhum dos outros, mas como assim, se ela está dizendo? Não é desdenhar o resto, né? Não é desdenhar o resto. Então, assim, coloca ele em um outro patamar, né? E quando a gente começa a analisar o livro de Mágoas, que é o primeiro livro, existe uma estética da dor, né? Vai se criando uma estética da dor. E aí tem algumas coisas que a gente começa a perceber, né? Quando a gente vem para cá, para esse poema aqui, eu acho que tudo que vocês falaram é isso mesmo, sabe? O poema ele nos dá e nos passa essa impressão, mas algumas coisinhas vão chamando atenção. Quando tem essa questão do ritmo, né? Fatal, Portugal, missal, tua Bíblia, fazer mal, contigo. Temos assim, quer dizer, eu tive essa impressão, mas não sei se vocês tiveram também, ou assim que de repente são passos andando, né, em ritmo dentro de um cemitério, porque se você olhar para todas as palavras que estão aí de despedida, de tristeza, leva realmente, né, a gente tem realmente essa impressão, né, impressão primeira que a gente vê nesses versos, né? Mas quando esse sujeito poético diz assim, no último, né? Só explicando um pouquinho também sobre o soneto. O que é o soneto, né? Vocês veem que são 2 quadras e 2 tercetos, que sempre são versos decassílabos, ou seja, ele é tão exprimido num espartilho poético, vamos dizer assim, mas que dentro dele as coisas fogem, as coisas não ficam aí, não é uma historinha que acabou, não é uma historinha que acabou, pelo contrário, está começando, porque amo-te como te não quis nunca ninguém, como se fosse, ó Anto, a tua própria mãe, beijando-te já frio no fundo do caixão. Ou seja, esse sujeito poético entra agora no lugar da mãe desse Anto que ela tanto ama. E assim, se ele é o poeta da dor, é o que mais sofre, essa poeta sofre muito mais, né? Esse sujeito poético tá sofrendo muito mais. Porque se a gente analisar, será que tem um sofrimento tão grande como o sofrimento de uma mãe, né, que perde o seu filho, né, ali diante da morte, né? Então, vejam que aí existe também, assim, que para mim é uma coisa que eu andei pensando bastante, né? Eu acho que é meio que um egoísmo, vamos dizer assim, quando só um minutinho assim, acho que é um egoísmo quando talvez, né, de uma maneira muito sutil, quando essa dor vem para esse outro sujeito poético, mas de uma forma muito mais visceral, né? É uma dor muito maior, né? Cria essa sensação de uma dor muito maior, né? Então, assim, egoisticamente, digamos assim, alguém está falando? Não, não. Não, ela se apossa dessa dor, né, egoisticamente, e cria esse território, né, esse território do sofrer, do chorar. E também essa estética da dor, né, é, é como se, assim, quando nós temos uma dor muito grande, parece que a nossa dor é maior do que todos os outros, né? Então, o que, que o poeta vai fazer essa lacuna, né, nesse lugar?
ele vai sentir essa dor conosco, né? Ele vai saber falar sobre essa dor conosco, mas nunca de uma maneira fechada, tá? Não quero que vocês tenham essa visão. Eu não quero que vocês tenham a visão de que o soneto é algo que se fecha. Não, ele abre para outras conexões que vamos fazendo durante a nossa vida, tá? Então, assim, foi bem legal essa impressão que vocês tiveram, né? Porque agora a gente vai ver que essa dor, ela vai também entrar junto com a natureza, né? Porque agora nós vamos ver um outro poema, este aqui eu vou comentar com vocês, e depois o outro, nós vamos entrar nesse outro exercício, né? Mas agora eu gostaria que vocês entrassem pensando sempre que não é só o que está lá, o que é que aquela palavra ela nos traz assim de vivo naquele momento, né? O que aquela palavra ressoa dentro da gente, tá? Então, vamos pensando nisso para a gente trabalhar junto, né? Então, agora, eu vou passar aqui um slide. Deixa eu pôr o slide aqui para vocês, né? Aqui. 31. Esse daqui. Tortura do pensar. É tortura, chama-se tortura. Tortura do pensar, triste lamento. Quem nos dera calar a tua voz? Quem nos dera cá dentro? Muito a sós, estrangular a hidra no momento. E não se quer pensar, e o pensamento sempre a morder-nos bem dentro de nós, querer apagar no céu, ó sonho atroz, o brilho de uma estrela. É estrela com o vento. Eu escrevi errado aí, tá, gente? Desculpa. Então, assim, eu vou dar um tempinho para vocês lerem essas duas primeiras quadras, tá? Para ver, assim, o que é que vocês conseguem pensar sobre isso. Pensar sobre isso. Olha que tem um pensamento ali, né? Então, vamos lá. Quando ela fala na Hidra, na mitologia grega, né, significa o que a Hidra? Uma serpente de 7 cabeças. Pode ser até sugerir, né, que essas cabeças representem as dores pelo que passa o sujeito poético, né? Que ao estrangular esse animal que o dilacera por dentro, talvez encontre a solução para os seus males. Isso é uma interpretação, novamente, foco, minha. Vocês poderão ter outras interpretações. E é sempre isso que eu quero deixar bem claro, que um poema, ele se abre para muitas vozes, muitas conexões, e não somente uma, tá? Então, e não se apaga, não, nada se apaga, vem sempre rastejando como a vaga, vem sempre perguntando o que te resta. Aí nós temos o terceto, começa aí o terceto, né? Então, nesse terceto, podemos sentir a ressonância com a dor do outro, né? E não se apaga, não, nada se apaga. Vem sempre rastejando como a vaga, vem sempre perguntando o que te resta. As forças que atravessam vão além dos indivíduos, né? São forças que se conectam aos corpos, ou seja, as sensações e os perceptos podem atingir a angústia e assim sentir a dor do outro. É aquilo que eu estava falando, né? Então, no final, não ser mais que o vago, o infinito, ser pedaço de gelo, ser granito, ser rugido de tigre na floresta.
Então, nesse último terceto, o sujeito poético, ele deseja retornar à natureza, né? Como gelo, como granito, e a ela se incorporar. Por fim, o rugido de tigre na floresta surge como um grito profundo, que talvez arranque e dilacere essa dor, expulsando esse sujeito poético através desse som profundo, né? Então, existe nesse livro de mágoas e nesses poemas, nessas pequenas casas temporárias deste livro, são vários assuntos, né? Vários e vários assuntos. Veja que a poesia ela nos oferece algo tão rico que a gente não precisa ficar inventando, né? Coisas novas, não, está tudo dado. Só que a forma em que o artista, o poeta coloca isso é que muda, né? É que se transforma. Então, pode estar sempre se modificando, né? E alguém quer comentar alguma coisa sobre esse poema? Vocês sentiram alguma coisa sobre isso? Tá bom. Então, eu vou continuar, tá? Então, assim, a gente pode perceber também que é através da sintaxe e do texto e do léxico, né, que vai criando distanciamento do cânone, né, da tradição. Ou seja, a linguagem vai sendo outra. A linguagem vai entrando, né, de uma forma diferenciada, né? E esse movimento, né, que é dado pelas figuras da natureza, ou seja, as sensações que traz ao falar da terra natal e da terra corpo, deixam emergir uma marca inconfundível, né? Então, para manter a distância, né, das forças do caos que a gente já comentou, a gente já falou aqui, é preciso prudência, né? Né, no processo de multiplicidade, a experimentação se apresenta de tal forma que é preciso saber a hora de voltar para que o organismo se recomponha a cada dia. Nisso, eu vou colocar para vocês o slide 32, 33 e o 34. Aqui. Eu só falei essas coisas para vocês para dar um pouquinho mais de repertório, vamos dizer assim, para esse poema. Esse poema, novamente, eu vou pedir para vocês que vocês leiam. Vamos ler devagar, vamos ler juntos, porque a poesia, ela requer um tempo, né? Ela requer esse tempo. Charneca em flor. Lembre-se que a gente está dentro do território dela. Passamos pelo livro de mágoas, depois ela passa pelo livro de História de Saudade e ela chega no último livro, que é o Charneca em flor. É um território dela agora, né? Então, enche o meu peito num encanto mago, o frêmito das coisas dolorosas. Sob as luzes queimadas nascem rosas, nos meus olhos as lágrimas apagam. Anseio asas abertas, o que trago em mim, eu ouço bocas silenciosas, murmurar-me as palavras misteriosas que perturbam meu ser como um afago. E nesta febre ansiosa que me invade, dispo a minha mortalha, o meu burel, e já não sou amor, só saudade. Olhos a arder em êxtase de amor, boca a saber a sol, a fruto, a mel. Sou a charneca rude a abrir em flor. Eu queria agora que um de vocês lesse esse poema novamente. Será que o Matheus podia ler? Matheus? Matheus está aí, Kari?
Oi, eu acho que nesse momento não, ele está fazendo uma gravação. Ah, tá Você, bom, você quer que tá bom. faça a leitura, Iracema, do Eu poema? quero que você Bom, leia. tá bom. Charneca em flor. Enche o meu peito, num encanto mago, o frêmito das coisas dolorosas. Sobre as urzes queimadas nascem rosas, dos meus olhos as lágrimas apago. Anseio, asas abertas. O que trago? Em mim, eu ouço bocas silenciosas, murmurar-me as palavras misteriosas, que perturbam meu ser como um afago. E nesta febre ansiosa que me invade, dispo a minha mortalha, o meu burel. E já não sou amor, soror, saudade. Olhos a arder em êxtase de amor, boca a saber a sol, a fruto, a mel, sou a charneca rude a abrir em flor. Obrigada, Karen. O pessoal podia pôr aí no chat alguma impressão, uma impressão que ficou muito forte. O que ficou mais forte? Se vocês tivessem que escolher uma palavra Olha, para. Iracema, eu não tenho uma palavra, mas já que eu li aqui, parece que ela está num processo de transformação, né? Esse poema é uma metamorfose, porque ela nasce, nos meus olhos as lágrimas apago, que perturbam como um afago. Então, parece que ela está nesse momento desses paradoxos, né? É um poema com paradoxos, uma sensação que parece que vai vir. Já não sou amor, soror, saudade. Então, acho que ela está nesse processo, né? Aí a Nathanaela está dizendo aqui um aperto no coração, um anseio, asas abertas, né? O que ela anseia não é uma ansiedade, é uma ânsia, né? Então, pronto. Maravilha, maravilha, que gostoso. Ai, muito legal essa sua observação, porque é uma transformação, né? É uma transformação. O sujeito poético está dizendo, né? E assim, como é que é construído isso, né? Olhem para as reticências, quantas reticências, né? O frêmito das coisas dolorosas, reticências, sobre as urges queimadas nascem rosas, reticências, né? O que seriam essas reticências, né? Não seriam esses buracos, essas bolhas de ar que a gente encontra, né, lacunas, né, que a gente precisa preencher pelas nossas próprias sensações? Não seriam isso? Alguém comentou alguma coisa? Não? Não, não só a Natanella que colocou desse aperto no coração, e o Luiz Henrique, que você falou uma palavra, para ele veio anseio, asas abertas. Tá, tá. Então, é isso que eu queria que vocês vissem, como é construído, né? Como é que é a construção dessa criação poética, como é que ela vai criando isso, né? Então, por esse poema, nós já temos algumas coisas, né, que ficaram latentes. É uma transformação, né? Quando diz não sou mais, né, Soros Saudade, porque Soros Saudade é o nome do segundo livro. Se vocês lembrarem, ela passa pelo livro de Mágoas, né? Depois Soros Saudade. Eu até comentei que é como se fosse um sujeito que está ali se debatendo dentro do poema e dentro de um convento para sair, né? Para emergir, sair daquela terra, né? E aqui, quando diz assim, né, olhos a arder em êxtase de amor, né, o que é êxtase, né? O que boca a saber o sol, a fruta, a mel, né? Sou a charneca rude a vir em flor. Então, a impressão, né? Assim, a sensação que nos chega, né? Que nos dá, é que, sabe uma flor, ou sabe uma semente cantar lá dentro da terra? E essa semente, ela começa a brotar e, de repente, ela cresce, né? Ela rompe a terra, né? Ela sai. E é aquilo, né, que eu acho bem bonito dos filósofos que a gente vem acompanhando, que ele diz assim, né, que o poeta é como
um ser, né, algo que rompe o guarda-chuva, né? Um guarda-chuva imaginário e vai até o firmamento, né? Então é como se neste exato momento brotasse da terra, né? Brotasse dessa terra e fosse até o céu, né? Então assim é bem interessante. Essas reticências são silêncios, mas são lacunas também que a gente pode ir preencher. Fala, Karen. Iracema, o Rivaldo perguntou, professora, a poesia de Flor Bela sempre lembra essa imagem da lírica amorosa e da clausura? Não, não, tem muitas imagens que ela traz, né? Tem, por exemplo, nesse livro, O Charneca em Flor, as imagens são bem presentes de um sujeito poético que já está livre, que já não está mais preso pelas amarras, né? Que na nascente poética da Flor Bela, ela vinha trazendo. Não, então, aqui nesse livro, se você... a Karen, ela vai estar passando, e o Matheus, não sei, mas eles vão estar passando, né, a bibliografia, e vocês vão poder ver. Ó, eu até vou mostrar aqui para vocês como é interessante isso daqui, esses livros aqui. Esse é o livro de Mágoas, né, que tem toda um veio, né, que é o da poética da dor. Depois tem o de Sora Saudade, aqui, ó, que também tem também uma... Fala muito sobre o amor, mas também sobre o quanto estamos presos, né, dentro de determinadas regras, né, esse de Sora Saudade, e culmina nesse livro, que é o Charneca em Flor, né, que é esse que a gente está analisando. Ele tem o nome de Charneca em Flor, e ele abre, né, esse livro abre com esse poema, né, que é exatamente isso, né. Então, assim, o sujeito, ele entra na magia... Eu respondi, eu acho que respondi, né? Não, vai tratar de várias coisas, vai tratar da morte, é muito presente também a figura da morte nos poemas da Flor Bela, tá? Mas ela traz uma morte de uma maneira bem... mais como uma libertação, né? Não é uma morte do ser, do corpo, não. É a morte de várias coisas que acreditamos, mas que após morrer, volta de uma outra forma, né? Retorna de uma outra maneira, revive, né? Volta à vida de uma outra forma. Então, assim, são vários os temas que vão ser tratados nos sonetos e nos poemas dela, tá? Acho que respondi. Ele agradeceu, disse que respondeu sim. Obrigada. Então, assim, a dor, né, ela sente, olha assim, nessas violetas, né, que estão aqui, no frente das coisas dolorosas, sob as urges queimadas nascem rosas, nos meus olhos as lágrimas apagam. Anseio asas abertas, o que trago em mim? Não. Anseio asas abertas, o que trago em mim? Eu ouço bocas silenciosas, murmura-me as palavras misteriosas que perturbam o meu ser como um afago. Então, assim, existe uma potencialidade para atualizar, né? Escapar por um buraco que se abre no meio do caos, né? Quando está aqui, né? Anseio, asas abertas, o que trago, existe aqui um caos, né? Que está ali, que está querendo ter uma consistência nesse lugar, está querendo fazer isso, né? Encontrar um horizonte misterioso que é ao mesmo tempo perturbador, né, e acolhedor. E como se não bastasse, né, e aí vem nesta febre ansiosa que me invade, dispo a minha mortalha, o meu burel, e já não sou amor, só eu saudade. Então, nesse confronto, né,
entre estar na Terra como um fantasma ou presa em um convento onde não encontra morada mais, né, que faça com que a sua figura ganhe materialidade, uma linha de fuga quase vital, né? Quando eu digo linha de fuga, eu quero dizer o seguinte: existe uma consistência em um determinado lugar, nesta casa, nesse poema, mas tem alguma coisa que puxa, né, que arrasta esse sujeito poético para um outro local, né? Então, assim, nesse confronto, né, na Terra como um fantasma, ou presa em um convento onde não encontra morada que faz com que a sua figura ganhe materialidade, uma linha de fuga quase vital, de vida mesmo, né? Atrai o sujeito para outro lugar. A voz poética está em busca do devir corpo, se materializar, né? Que se materializa na charneca, ou seja, na terra. Despe-se de seu manto e parte para o país dos poetas, né? Nesse país que pode ser vista e ouvida, né? Então, olhos a arder em êxtase de amor, boca a saber, a sol, a fruto, a mel, sou a charneca rude, a abrir em flor, né? Então, essa visão traz um sujeito que consegue atravessar essa fenda que eu estava falando até agora, né? Como fôlego, né? Que se projeta como uma dimensão onde está presente a sedução da boca, sabor de mel, né? E do corpo que se abre para os múltiplos desejos, né? Esse sujeito parece conter sempre um desejo textual, que pode a qualquer momento se reinventar. Eu queria que vocês prestassem bem atenção nessa palavra, desejo, né? Porque esse vir a ser, que sempre a gente tem falado bastante aqui, né? Esse devir, né? Ele está muito pautado no desejo, né? Está bem pautado no desejo, porque estamos sempre em busca de algo, né? Estamos sempre desejando algo. Somos seres desejantes, né? Na verdade, né? Agora, esse daqui também. Hoje, se prepare. Eu quero que vocês trabalhem comigo, tá? Aqui. Deixa eu. Acho que eu tenho que. Tá pequeno, Karen, aí? Dá para ler, Iracema, mas se você colocar, acho que aqui em cima, como modo de apresentação, talvez fique maior. Do lado do. Tá escrito salvamento, aí vai ter um iconezinho, uma setinha para o lado esquerdo, do lado do nome do curso, tem tipo um play. Do outro lado. Aqui? Do outro lado. Do outro, mais. Vai para o outro lado, Iracema. Aqui. Aí, volta. Aqui. Aí, eu acho que aí fica maior. Oh, aleluia! Que bom! Mas não é isso aqui, não, que eu quero. Então, É outro, peraí. E agora? Como é que eu volto aqui? aperta ESC. Hã? Ah, o ESC. ESC. Aqui é o... Gente, tenham paciência comigo, tá? Por favor. Eu vou chegar lá de novo. Sarneca. Ah, esse aqui. Então, é aqui. Mas por que foi nesse de novo? Eu cliquei no certo. Eu também não. Desculpa, Iracema, eu sou ruim de PowerPoint. Bom, Eu acho que ali ele vai aparecer. Mas tá bom, dá para ler também. Não tem problema. Sarneca, esse aqui. Bom, vou ficar nesse aqui mesmo, porque de repente não está dando muito certo. Então, eu vou ler para vocês aí. Vamos olhar nesse poema essa criação poética, tá? Ele se chama Se Tu Viesses Ver-me. Ele faz parte também desse livro último, né, o Charneca, e aí
que eu quero que vocês também pensem comigo, tá? Agora pensem comigo, tá bom? Se tu viesses ver-me hoje à tardinha, tá? Então, o poema se chama Se Tu Viesses Ver-me. Então, se tu viesses ver-me hoje à tardinha, a essa hora dos mágicos cansaços, quando a noite de manso se avizinha, e me prendesses toda nos teus braços, quando me lembra esse sabor que tinha a tua boca, o eco dos teus passos, o teu riso de fonte, os teus abraços, os teus beijos, a tua mão na minha. Se tu viesses quando, linda e louca, traça as linhas dulcíssimas de um beijo, e é de seda vermelha e canta e ri. E é como um cravo ao sol a minha boca, quando os olhos se me cerram de desejo e os meus braços se estendem para ti. Vocês podem perceber que o nome já tem uma sugestão, o nome desse poema. E aí eu quero ouvir vocês. Escrevam aí. Qual é a impressão? A impressão, como eu disse para vocês, não tem certo, não tem errado, tá? É a impressão. Qual é a primeira impressão que vocês têm quando veem um poema assim? Esse poema, no caso. Se arrisquem. Vai, se arrisquem. Participem. Gente, participa comigo. Leiam de novo, com calma, com A tranquilidade. Natanaela, o que chamou a atenção para ela foi a boca vermelha. E essa boca vermelha, para ela, o que, que ela acha que significaria? Qual o sentimento, qual a sensação que passa para ela? Qual é a percepção? Escreveu? Pode falar. Eu, Não tem. não, não, ela colocou a boca, mas que é isso, né? Você está pedindo para a gente uma palavra, alguma coisa. O poema ele precisa de um tempo também, né? Para a Sim. gente. Bom, já que você falou de mim, é que eu não faço ideia de ir além da boca vermelha, mas eu pensei assim porque talvez é algo que ficou mais marcado, porque também é uma cor que eu gosto muito, um batom também que eu gosto bastante em ocasiões especiais, é uma coisa mais pessoal. Não, mas aí eu queria te perguntar, como isso te chamou a atenção? Na verdade, o que te chamou a atenção foi a cor, foi a boca. A cor, a boca. Quando a gente fala sobre a boca vermelha, né? O que de sentimento, de afeto, de percepção, o que isso traz para você? Hum, Pode falar. Pode ser amor, sentimentos bons. Pode, claro que pode. Claro que pode. Tem sempre uma força, né, nesse vermelho, Natanella. Isso é a boca vermelha, né? O vermelho ele não está em qualquer lugar. E o quanto Não, a gente não, né, não podia usar essa cor vermelha e não podia usar um batom vermelho. E se a gente pensar, gostei disso que você trouxe, né, Natanella, dessa alegria que a gente tem de passar um batom vermelho porque a gente quer, né? E o que exato. talvez isso significava para a Flor Bela, né, na época dela. Você vê que é uma simples frase, ou seja, um verso, né? Que traz, ele está carregado de muito significado, né? Não se podia mesmo, como a Karen falou agora, né? Está falando abertamente sobre isso, né? E tem uma palavra aqui, né? Quando no último terceto, né? Quando os olhos se me cerram de desejo. Imagina imagina isso, essa imagem. Quando os olhos se me cerram de desejo. O que é que suscita em nós? E os meus braços se estendem para ti. O que suscita em nós isso?
que desperta em nós isso? Boa tarde. Boa tarde. Com Mariana, quando eu escuto Oi, Mariana, dela, tudo bem? eu sou simplesmente apaixonada. E aí, os versos que nesse poema me marcam mesmo, é como um cravo ao sol a minha boca. O cravo tem essa ideia de sorte, de trazer algo doce, como ela fala, né? Linhas docílimas, um beijo. Então, talvez ela buscasse esse amuleto, né? Numa tarde, no fim de tarde, onde o despertar o fim do dia, o despertar da noite, tragam tantas coisas, inclusive o desejo dessa boca vermelha, desse riso que é fonte, que talvez é aquilo que tanto consegue prendê-la, mas também é fluido, porque os braços levam os beijos, a mão, né, que se esvai. E aí ela se diz, a linda louca, se tu viesses quando linda e louca, traça as linhas dos cílios de um beijo, e é de seda vermelha e canta e ri. Aquela coisa da voz da mulher, como você falou todos esses dias. É como se nesse instante de desejo, de prazer, de sedução, ela conseguisse ser linda, louca, mulher, e trazer a magia daquele momento, e ser mulher e viva, né? Aquele cravo que traz tantas possibilidades, que nos olhos trazem a marca do desejo, talvez, né? E que quando ele se entrega se abrochasse para a Flor Bela, talvez, se estendesse para ela também novas possibilidades. E aí é meio que o que eu percebo nesse poema. Nossa, que gostoso, tá vendo? Eu deveria ter feito essa aula desde o início, desse jeito. Mas Não é. Hã? Mas é o que minha percepção, né? Claro que a poesia tem essas de cada um perceber algo que é muito ímpar. E isso me mostra muito que os quartetos dela, na verdade, ela nos seduz a cada verso, né? Não é nada muito... você não espera de Flor Bela que seja algo muito, digamos, óbvio, né? Você não espera uma obviedade na poesia de Flor Bela, nada é óbvio em Flor Bela. E essa ideia também dos braços que possibilita, que dá possibilidades, que encanta e que afaga talvez aquele momento em que ela se sente segura diante de tanta paixão, de tanto vermelho, de tanto desejo, né? Esse desejo encarnado que vive em Flor Bela. E aí talvez naquele momento ela conseguisse aquele esplendor do fim de tarde que ela fala lá no início, né? E é hoje, não foi ontem, é agora. Então, essa ideia de Flor Bela de viver o agora, ninguém pode amar a vida inteira, se amar a vida inteira porque mente, né? Essa ideia de vivenciar mesmo, da plenitude do amor, assim, isso me encanta profundamente. Que gostoso! Nossa, amei, amei. Nossa, é impressionante como um poema, né? Ele pode trazer para nós, de cada um de nós, e cada um de nós que tem experiências diferentes, né? Vai trazer, vai vir de uma forma diferente, né? Vai bater de uma forma diferente, né? Porque, na verdade, se tu viesses ver-me, né? Hoje à tardinha, é uma frase que se você pode dizer assim, não, mas isso é um verso comum, mas não é comum porque é a maneira de dizer, né? É como diz, como é que a palavra chega até a gente, né? E o que nos toca em nosso corpo, né? Que suscita, por isso que eu estou falando para vocês, né? Me digam o que bate em vocês, né? O que ressoa no seu corpo, né? Então, é isso que é legal. Muito obrigada pela sua participação. Vamos ter mais aqui em frente. E eu pediria para as outras pessoas terem coragem. Flor Bela teve coragem, né? Muita coragem lá atrás, né? E é verdade, a gente fica assim com pouca coragem de estar colocando as nossas ideias. E é legal a gente conversar. Obrigada, foi muito legal. Vejam só que todo esse perfil a gente também pode analisar ou olhar, né? Sentir. Esse perfil todo, ele está sempre, né?
na linha do desejo, né? Se tu viesses, né? Se tu viesses, né? Então, é o desejo, né? É o desejo que vai, é o desejo que cria, né? Essas linhas que são construídas, né? E vão se expandindo. E como é que vão se expandindo, né? Expandindo em afetos, né? Que vão navegando, né? Por outros movimentos, né? Então, essas palavras que são buscadas, elas vão formando, né? Dentro deste soneto, um determinado corpo, mas percebam que não é um corpo fechado, é um corpo que, a hora que você termina, e os braços se estendem para ti, ou seja, ele abre, né? Ele avança, ele sai desse lugar, né? Ele está todo impregnado pelo desejo, né? Desde o título, né? A gente já começa a sentir essa sensação, né? E o percepto, né? Que se sustenta em cada verso, né? Eu quero novamente frisar isso do afeto e do percepto, né? Que é isso, né? Lembram quando iniciei esse curso e eu falei que aquele poema, né? Amar, ele tinha me capturado e eu não sabia por quê, e não sabia qual a razão, depois a gente percebe o que a obra de arte faz com a gente, né? Ela nos captura, né? E normalmente a gente tem feito alguns encontros com poetas, escritores, né? Do grupo mesmo, né? O grupo que está fazendo esses encontros, é bem interessante, porque é o que eles também dizem, né? Que existe um momento ali da poesia, ou da escrita, ou da obra de arte, ou da música, que tem uma sensação ali que puxa, sabe? Puxa, a pessoa é arrastada por isso, né? A pessoa é arrastada por isso, por esse movimento da arte, né? Que tanto precisamos, né? Porque, assim, se a gente viver só na razão, sem essa arte, né? Sem esse desejo, né? De algo maior, de algo que nos dê vida, né? Fica muito difícil viver, né? Fica muito difícil, né? Então, veja que é algo que vem devagar, né? Ele veio devagarzinho, né? Foi caminhando, né? Foi criando todo esse território, né? Como disse, cada poema é uma casinha que se fez e se desfez, né? E vai para um outro poema que se faz e se desfaz, né? E, na verdade, é algo que vem devagarzinho, né? Se tu viesses ver-me hoje à tardinha, a essa hora dos mágicos cansaços, quando a noite de manso se avizinha e me prendesses toda nos teus braços, né? Então, assim, é algo que vem devagar e que nos embriaga, né? Nos embriaga com esse mesmo desejo, que de repente, como a desculpa, como era o nome que comentou agora? Fala aí para mim. Abre para Mariana Barbosa. Mariana. Então, Mariana, é interessante, né, que vai pegando a gente, né? É algo que começa devagarzinho, mas vai pegando e, de repente, a gente está nessa sensação, a gente está nesse afeto, né? E a gente passa por um outro mundo, né? Um outro patamar. A gente deixa que a imaginação, por alguns momentos, tome conta da gente, né? Tome conta do nosso corpo. E a gente precisa disso. A gente precisa que a imaginação tome conta do nosso corpo em determinados momentos, né? Então, mas vocês veem que isso também não passa do limite, né? Mas cria a sensação de que a qualquer momento esse desejo irá transbordar, né? A gente fica assim esperando, né? Que haja um transbordamento. Então, esse poema também vai em um outro sentido, né? Em relação a alguns que vimos, né?
até então. Na medida que o desejo, né, ele se mantinha um pouco protegido até então, né, dando um tom mais de cantigas, né, a gente viu, né, cantigas, embora esteja presente, mas já é de uma forma diferente, né. Existe uma mudança de tom, né, a voz da mulher cria uma linha de fuga e atira o sujeito poético para um outro lugar. Foi o que essa querida aí falou agora há pouco também, né? Ela falou sobre isso, sobre a voz da mulher, né? Então, o desejo, ele é tão latente, que desterritorializa, né? Acho que agora vocês já conseguem imaginar essa palavra que é tão grande, né? Mas que tem um significado bem interessante. Ele se desterritorializa desse lugar que até então não estava meio obscuro, né? Não estava muito claro, para se reterritorializar, ou palavra difícil, nesse outro local, nesse outro espaço, né? Em que a sedução comanda o ritmo e as cadências. Por isso que tantas vezes é falado na academia e tudo mais, que a Flor Bela tem um linguajar, né? Uma maneira, uma linguagem, né? Uma linguagem diferente, né? Porque tudo que ela escreve, ela tá permeado de sedução, de desejo, né? São essas lacunas, né? Que a gente começa a imaginar, né? Fica imaginando, né? Então, nessas quadras, a gente tem uma outra coisa que chama atenção, é que, veja, se tu viesses ver hoje à tardinha, a essa hora dos mágicos cansaços, quando a noite de manso se avizinha e me prendesses toda nos teus braços, não lembra o Alentejo, gente? Não lembra? Tudo que a gente viu sobre a terra, não lembra isso? Né? Então, assim, é um território todo, né? Que ela vem trazendo, né? Então, assim, nesse momento, né, que os trabalhadores estavam voltando para casa, né, e os amantes podem se esconder, né, quando a noite de manso se avizinha, né, os braços eles já se apresentam envoltos ao corpo. Veja que, né, já há sabores no ar, né, esse sabor que tinha a tua boca, né, e os toques, os beijos, as mãos, né? A água da fonte que jorra do sorriso do amado. Então, existe aí toda uma consistência que vai sendo construída no poema, né? Então, vejam como não é algo que não é muito trabalhado, não, é muito trabalhado. A palavra poética, né? Ela é extremamente trabalhada, né? De muita, vem isso vem do poeta, da inspiração do poeta, do nascer poeta, sim, mas vem também de muita leitura, né? Do muito trabalhar nesse verso, né? Em cada verso. Então, tem muito disso, né? Mas vocês veem que nos tercetos, principalmente, né? A gente tem a presença da voluptuosidade, né? E beleza da mulher, né? Ela, a nossa amiga falou, né? Linda e louca, né? Essa beleza da mulher, né? Que pode ser um convite, né? A seduzir. Mas o quê? O próprio poema, né? Pode seduzir o próprio poema, né? Esse sujeito poético acaba seduzindo esse próprio poema, né? O leitor, então, pode ter essa imagem do tu como sendo alguém direcionado, mas também pode não ser, pode ser apenas o artista, né, que traz essa arte e que deve ser dada em pequenas doses, né, para que a medida seja, de certa forma, seja descoberta, né. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre o desejo e a prudência, né? Que o artista, o poeta, né? Ele precisa ter.
eu vou estar chamando agora novamente o Deleuze e o Guattari para dar uma visão do que seria esse desejo e essa prudência nesse território floriberiano, né? Então, eles dizem assim, se o desejo produz, ele produz real. E se o desejo é produtor, ele só pode ser na realidade e de realidade. Então, o desejo é esse conjunto de sínteses passivas que maquinam os objetos parciais, os fluxos e os corpos, e que funcionam como unidades de produção. Nada falta ao desejo, não lhe falta o seu objeto. É o sujeito, sobretudo, que falta ao desejo. Ou é o desejo que falta sujeito fixo? Só há sujeito fixo pela repressão, né? Então, assim, é o próprio desejo, na verdade, que constrói a realidade, né? Então, não se trata de ter o desejo, mas de ser o próprio desejo, né? Então, o poeta, ele consegue, né, ser o desejo, né? Não é ter, mas ser, né? É por isso que a poesia, né, ela é viva, é por isso que a palavra dentro da poesia, ela é viva, né? Porque não é representação, é ser, né? Não é representar algo, é ser, né? Então, diante disso, o desejo é um dos principais elementos que integram a vida da poeta, né? E através dele se instala o quê? O devir poeta, algo que cresce com forças internas e querendo desesperadamente trazer à superfície elementos que possam sustentar essas sensações, né? Nesse ímpeto de atingir o desconhecido, o artista ousa entrar no caos e, para não se perder nele ou ser soterrado por ele, aprende a necessidade de estar atento, de não ir depressa demais, de ir aos poucos, criando pequenos locais de estabilidade, de terra, de casa. Então, a Flor Bela vai trazendo pequenos experimentos em sua obra, que pouco a pouco permitem que a terra do poema se expanda, incorpore um pouco de caos, desorganize a sintaxe e o senso comum, revelando a pluralidade dos ritmos que se diferem em cada movimento. Modos de ir expandindo seus ritornelos. Ritornelos, quando digo ritornelos, eu digo voltando, né? Retornando aos primeiros projetos, mas retornando com maturidade, retornando diferente, porque o tempo é outro, porque estamos em movimento o tempo todo, né? Então, são modos de expandir que podemos observar desde os primeiros poemas, ainda no caderno Trocando Olhares. Deixa eu dar uma olhadinha, que horas temos? Que horas são agora, Karen? São 6 e 7, Iracema. 6 e 7? Deixa eu ver se dá para a gente ir um pouquinho além aqui. Eu acredito, não, acredito que dê, sim. Nós vamos agora para um slide, os primeiros poemas, né, do caderno Trocando Olhares, e se chama Noites da Minha Terra. Vou colocar ele para vocês. E eu vou dar, sim, um tempo, né, porque gostei muito da participação de vocês, então vou dar meu tempo aí para a gente pensar um pouquinho como é que esse desejo começa a aparecer aqui. Lembra que aqui são versos naquele caderno, aquele manuscrito em que ela começou a colocar todos os seus poemas, né? Então, vamos lá. Noites da Minha Terra. Anda o luar espalhando fios de prata. Pelos campos fora, lírios a fluxo. Lança o azul do céu e a terra grata. Transforma em 1000 perfumes toda a luz. As estrelas cadentes vão espalhando, lírios brancos também. Agora,
A terra parece noiva linda, que sonhando caminha para o altar, além na serra. É meia-noite agora, tudo quieto. Na noite branda dorme, entreaberto, vai esfolhando o lírio do luar. As alvas folhas que cobrindo o céu, e todo o mar, e toda a terra, um véu branco de noiva lembra a palpitar. Noite encantada, não? Majestosa, diferente, né? Será que essas palavras nos suscitam, né? Assim, batem em nós? Tem aí uma alegria? O que tem aí que nos toca? Pode abrir o microfone, gente, conversar comigo. Se não entendeu nada, fala também. Se não passou nada também, diga. Natanaela escreveu romance. Romance? Aham, temos romance. Temos romance, sim. Mais alguma coisa? Olha que não são noites qualquer, não, viu? São noites da minha terra. Não são assim, noites, né? Não, Eu me noites da... recordo, professora, que a senhora falou sobre a charneca, sobre essa condição de, antes de Flor Bela, a charneca era mais uma vegetação. E aí ela acabou dando identidade à charneca. Talvez ela fala sobre esse luar espalhando esse fio de prata. Talvez ela esteja descrevendo aquele lugar em que ela vivencia. E aí fala sobre como a natureza ela transforma os perfumes, talvez das flores, né, da época, uma primeira ali, eu não sei, e os perfumes todos os lírios, né, das folhas brancas que vão se passando, enquanto a noiva vai passando, eles vão reluzindo e vão se deixando deleitar. E as estrelas, talvez, as estrelas cadentes, os desejos que são, talvez, que a gente pede quando a estrela cadente cai, né? A gente, bora fazer um desejo para poder ver se realiza. Talvez essa realização desse desejo, né? Que vai se espalhando através do perfume, das flores, da poesia, compara essa ideia da noiva, que é a pureza, né? Talvez a pureza dessa terra, a beleza, em que você caminha, quando a noiva vai até o altar, ela está caminhando para uma nova vida, é como se fosse uma renovação, é como se deixasse de lado, né, aquela ideia de pureza, ou de até a inocência mesmo da juventude, talvez, e uma maturidade. Então, essa noiva, ela percorre toda a charneca, né? A luz está dos lírios e a luz está também dedilhando todo esse caminhar. E aí, essa leveza, essa brancura, tal, ela vai até o altar, né? Então, aquela pureza, não que só pelo fato da pureza, mas o desejo vai aparecendo porque a noite também chega, né? E assim quando a noite chega, tudo está quieto, ao silêncio, você consegue escutar coisas que antes não conseguia, né? Você só sentia o cheiro dos perfumes, você conseguia visualizar certas coisas, mas aí a noite vem branda, ela dorme, então ela começa a acalmar tudo, e aí é como se fosse aquele caminharzinho até o altar, né? As folhas alvas vão cobrindo o céu, e aí o mar, a terra, o véu, então faz essa ideia de a terra, a charneca, e esse véu que a cobre, talvez aquele véu que ela tanto teve que usar para poder se esconder, se esquivar de uma sociedade extremamente patriarcalista, né? Então, essa mulher que é uma noiva, que usa branco, mas que ainda assim lembra um coraçãozinho a palpitar ali. O desejo continua ali, ainda que o véu consiga encobrir as suas faces, as suas máscaras. Meio que foi isso que eu entendo desse poema. Olha, temos aí alguém que realmente gosta bastante de poesia, né? Dá para De Flor sentir. Bela, essencialmente. Oi? Tenho tudo de Flor Bela. Tem Todas mesmo? as obras, todas que você citou. Que Todas. legal!
Gosto Que muito. legal, fico super feliz, viu? Super feliz, porque ter essa visão, né, do belo, da arte, é, é algo assim tão forte, tão profundo, né? Que assim é bem legal a gente perceber como é que. Você quer falar alguma coisa, Karen? Não, só é colocar que o Rivaldo escreveu que lembra o amor pela terra do Almeida Garré, né? E que o povo português tem esse amor profundo com a sua terra. Essa noite descrita no poema não é uma noite comum, é especial. Sim, tem razão, sim. O português ele tem um amor pela terra que é bem diferente, sabe? Dele e dos outros, né? Hã? Hã? Dele e dos outros. Exatamente, exatamente. Então, sim, tem esse chamado da terra, é verdade. É, toda essa descrição, né, que foi colocada, queria também novamente frisar que o poema é algo muito, muito particular. O que a gente pode, assim, olhar para determinadas coisas, né, que nos tocam mais. Mas é verdade. Como ela vai construindo esse poema? Vai construindo com o luar, com os fios de prata, com os lírios aflux, que eu até pesquisei sobre isso, né? São lírios brancos, né? É, falando sobre a luz, sobre o perfume, ou seja, existe sim toda uma atmosfera de uma certa inocência, né? Uma certa inocência que vai sendo traçada. A noiva, os lírios brancos, né? Até na Bíblia, né? Significa pureza, né? A noiva que é linda, mas quem é essa noiva, né? É uma mulher? Essa noiva é a terra que ainda não foi, né, desbravada? São tantas as questões, são tantas as perguntas que surgem diante do poema, né? Mas aí fala, né, que sonhando caminha para o altar além na serra, né? Agora a terra, depois além na serra, né? E aí a gente vê que após, na noite branca, dorme entreaberto, vai esfolhando o lírio do luar. Se a gente perceber, o lírio ele tem um formato, né, dentro dele, né? E se a gente, né, analisar um pouquinho mais adiante, é, essa essa terra, este corpo, ele, após o enlace, né, ele é maculado de uma certa forma, né? Não de uma certa forma, digo, pelos preceitos, né, antigos, né? Então, tem aí, e nesse último verso, olha, branco de noiva lembra a palpitar. O que é que palpita? Né? O quê? Então, assim, não querendo fechar esse poema em hipótese alguma, porque não tem, isso não existe, o fechar o poema em si, mas existem várias coisas, né, que levam, sim, a esse desejo, né? Esse desejo que pode ser essa voz da mulher que precisa, né, se colocar, e também o desejo dessa terra, né, que necessita respirar. Vamos lá para o próximo. Neste outro crepúsculo, né, a gente vai notar uma outra. Prestem bem atenção, tá?
que a terra é o recurso que a poeta vai usar como matéria-prima, tá? E o desejo vai ganhar forças tão profundas que esse sujeito poético passa perto do limiar do transbordamento. Vamos ver quem aí vai perceber isso. Onde que está esse... Está quase transbordando, né? Tá. Vamos lá. Crepúsculo. Teus olhos, borboletas de ouro, ardentes, borboletas de sol, de asas magoadas, poisam os meus, suaves e cansadas, como em 2 lírios roxos e dolentes. E os lírios fecham. Meu amor, não sentes? Minha boca tem rosas desmaiadas, e as minhas pobres mãos são maceradas com vagas saudades de doentes. O silêncio abre as mãos, entorna rosas, andam no ar carícias vaporosas, como pálidas sedas, arrastando. E a tua boca rubra ao pé da minha, e na suavidade da tardinha, um coração ardente, palpitando. Forte, né? Um era noites da minha terra, né? Esse aqui é o crepúsculo, né? Vamos lá. Vamos ler de novo? Isso que eu vou pedir agora que novamente, gente, desculpa, porque eu não consigo lembrar o nome de ninguém, mas alguém gostaria de ler esse poema? Vai, se arrisquem. Abre o microfone, vai, lê. Sente. Eu posso ler. Pode ir, Natanaela. Lê aí para mim. Vamos lá. Crepúsculo. Teus olhos, borboletas de ouro, ardentes, borboletas de sol, de asas magoadas, poisam nos meus, suaves e cansadas, como em 2 lírios roxos e dolentes, e os lírios fecham. Meu amor, não sentes? Minha boca tem rosas desmatadas, é isso? Desmaiadas. Desculpa, desmaiadas. Isso. E as minhas pobres mãos são maceradas, como vagas saudades de doentes. O silêncio abre as mãos, entorna rosas, andam no ar carícias vaporosas, como pálidas sedas arrastando. E tua boca rubra ao pé da minha, é suavidade da tardinha, um coração ardente palpitando. Então, Natanaela, o que você sentiu nesse poema? Pode se arriscar, viu? Não tem certo ou errado, não. Talvez pelo coração palpitando, eu diria um pouco de ansiedade, nervosismo, na expectativa de encontrar o amado. Pode ser. Pode ser. Mas o que você sentiu quando você leu foi isso? Foi ansiedade? Foi desejo? Foi o quê? Eu acho que certeza. foi. Não tem eu não sei assim falar. Porque às vezes assim vem várias coisas ao mesmo tempo. Por exemplo. Deixa eu me ver. Talvez alguma coisa assim de você, como principalmente pela palavra crepúsculo, alguma coisa de você, vamos dizer assim, está vamos dizer assim, em altas horas da noite, com saudade do amado. Mariana, ajuda ela. Estou tentando. Fala, Karen. Não, eu ia falar como é difícil isso, né? Tipo, você está pedindo para as meninas fazerem, mas a gente está muito acostumado a representar, né? A ver a interpretar, a dar significado. Não é um processo simples tentar entender a sensação,
né? Então, para falar, né, para as meninas não desestimulem, porque é exatamente isso, é essa trava. Porque a gente está tão acostumado a entrar de um jeito no poema, que quando tem essa proposta, mas porque a sensação ela pode ser interpretada de várias maneiras, né? No pensamento que a Iracema está trabalhando, de Deleuze-Guattari, a gente tem uma sensação dos perceptos, né? Que ela está falando, que não é o sentimento, não é a percepção, mas é algo que te atravessa. Então, igual o batom vermelho atravessou a Mariana, mas por que que ela foi atravessada, né? Qual que é? Então, remeteu alguma coisa da vida. A Natanella também, porque ela trouxe o território do tempo, né? Do crepúsculo. Então, dizendo que é muito complicado a gente tirar essas camadas, né? Que já tem o poema, para poder tentar pensar essa sensação a partir do próprio poema e não remetendo a algum significado, né, ou alguma coisa. Aqui ela coloca: minha boca tem rosas desmaiadas. E como ver isso sem ser uma metáfora, né? Como ver isso como uma sensação? Então acho que, né, como também, desculpa, a gente está terminando, né, a nossa hora vai fechar, mas eu acho bonito como ela trouxe vocês, né, para participarem e pedindo, porque às vezes a gente fica, ai, não, não sei, não quero, mas é porque, não é porque a gente não sabe, é porque a gente está cheio de camadas já, né? A gente está cheio dessa significação. Então, quando tem essa proposta, mas o que te atravessa? A gente fica meio sem saber, porque é muito difícil esse olhar. Então, mas eu achei que todas as colocações foram boas, gente, para essa provocação, né, que a Iracema fez. Obrigado, Karen, pelas suas palavras. Eu acho que deu para esclarecer muito bem, né, qual é a proposta, porque, novamente, a proposta não é realmente você dissecar o poema, né, e dizer, não, isso significa isso. Não, é aquilo, né? É aquilo que te, nossa, chamou atenção aquilo. Um verso, uma palavra, né? É isso que é esse percepto, é isso que nos afeta, né? Então, o que eu pedi para vocês, como a Karen falou muito bem, é dificílimo, gente, dificílimo. Mesmo entre os nossos colegas, né? É muito difícil, né? Porque poesia, né, dentro da literatura, é um dos campos mais difíceis, né? Porque é tudo muito subjetivo, né? Não é palpável, não é uma coisa que você simplesmente criou um conceito, né? Mesmo porque a gente não cria conceitos, quem cria são os filósofos lá, né? Mas não é um conceito, né? Pelo contrário, né? É percepção, é sensação. Então, eu gostaria de deixar só uma mensagem aqui para vocês, que quando vocês virem um poema, seja do Fernando Pessoa, né, fazendo aí alusão a Karen, né, do Fernando Pessoa, ou enfim, poeta, do seu poeta preferido, né, tenta sentir esse poema, né, tenta ver o que é que te faz respirar, o que é que te faz sentir viva, né? Então, assim, tenta fazer isso. Não precisa, né? Não precisa um monte de leituras, não, mas a sensação, o pensamento, é isso que é importante, sabe? Que a gente tenha com a gente, né? Porque, como já foi dito aqui, né? Flor dela, ela sempre volta para os meios acadêmicos, ela retorna diferente. Cada vez ela retorna, mas retorna de uma forma diferente. Porque não é só Flor dela, qualquer poeta, né? Um poeta que seja considerado, né, um grande poeta, ou outros, né? Ele retorna, mas ele sempre retorna diferente, porque somos outros, porque vemos diferente, né? Temos outras conexões. A Karen quer falar alguma coisa? Fala, Karen. Não? Não? Pensei que você ia falar. Mas, enfim. Então, é só essa mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. Olhem a poesia com olhos delicados, sabe? Sensíveis. Olhem para essa poesia. E, ao mesmo tempo, olhem
para todos nós, né? Todas as pessoas que temos conexão, que temos relacionamento, vamos olhar com mais poesia, né? Vamos olhar com afetos, né? Então, é isso. Aí eu queria me despedir e queria agradecer demais, tá? Demais mesmo a participação de vocês. Como eu disse, muito difícil a gente estar falando aqui com o computador, né? Mas eu sabendo que tem vocês aí, que vocês interagiram comigo, nossa, isso valeu demais. Aí eu espero encontrá-los numa outra ocasião, tá? Adorei mesmo. Então, Obrigada, Iracema. Tá todo mundo aqui dizendo obrigado. Foi um dos cursos mais lindos que eu já vi. Excelente curso, gratidão. Obrigada, professora Iracema. Então, terminamos com esse dia muito bom, muito alegre. tá bom. Beijo para todo Obrigada, mundo. gente. Tchau, gente. Tchau. Tchau.